Bom dia, meus amados irmãos, meus irmãos e amigos do Brasil inteiro. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo, né? Com muita satisfação, feliz porque o meu trabalho está produzindo frutos, né? Quando você planta uma árvore e ela começa a produzir fruto, você fica feliz, né? E eu plantei esse trabalho, eu juntamente com meu neto, plantamos esse trabalho, né? E graças a Deus está produzindo frutos. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito feliz que uma irmã colocou nos seus comentários, dizendo que ela conseguiu acordar dessa farsa das testemunhas de Jeová, depois que ela começou a assistir os meus vídeos. Gente, mas eu fiquei tão feliz com isso. E estou feliz, graças a Deus. Gostaria de mandar um abração para todos os irmãos que estão me assistindo, mas não posso falar o nome de todos, porque são tantos irmãos, gente. São tantos irmãos que comentam que eu gostaria de chegar aqui e falar o nome de um por um. Mas não pode, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, né? Mas vai um abração para todos vocês, em qualquer parte do mundo que você estiver me assistindo. Sinta-se abraçado por mim. Sinta-se abraçado. Vocês merecem tudo de bom, meus irmãos. Você que gosta do meu trabalho, dê um joinha, por favor. Você que ainda não se inscreveu e gosta do meu trabalho, se inscreva, né? Porque eu fico muito feliz. Estou na caminhada rumo aos 1000 inscritos, né? E que, se Deus quiser, até o final do ano eu vou conseguir. Falta bastante ainda, mas para Deus e para os meus irmãos nada é impossível, né? Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante. Existe um texto bíblico que diz que homens têm dominado homens para o seu próprio prejuízo. E o maior exemplo disso são as testemunhas de Jeová. Eu fico impressionado de ver como que 8 homens conseguem praticar tantas mentiras teológicas, enganos teológicos, né? Todo tipo de coisa falsa para dominar sobre 8 milhões de pessoas, né? Esses 8 senhores, chamados de corpo governante das testemunhas de Jeová, eles usam todo tipo de mentira, usando a Bíblia, mentiras teológicas, usando a Bíblia para enganar as testemunhas de Jeová. E o pior de tudo, para as testemunhas de Jeová, a palavra desses 8 senhores vale mais do que as palavras do próprio suposto Jeová que eles dizem acreditar. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, de Jeová, como eles dizem, né? Mas diante das palavras desses 8 senhores, chamados de corpo governante das testemunhas de Jeová, a Bíblia, a palavra de Deus, para eles não significa nada. Não significa nada para eles. Diante das palavras desse corpo governante, a Bíblia, para as testemunhas de Jeová, é um livro como outro qualquer. É um livro comum, um outro qualquer. Por exemplo, se esses senhores chamados de corpo governante falam uma coisa, em vez das testemunhas de Jeová examinar aquilo, pegar a Bíblia, examinar para ver se ele está falando a verdade, não, eles simplesmente obedecem, né? Simplesmente obedecem. Veja que não deveria ser assim, não. Nós temos exemplos bíblicos que mostram que não deveria ser assim. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra um exemplo que deveria ser copiado pelas testemunhas de Jeová. É o exemplo do povo da Bereia. Atos capítulo 17, versículo 11, mostra que quando Paulo e Silas pregaram ali,
na Bereia, os bereanos não acreditaram em Paulo e Silas, não. Eles pegaram as escrituras e foram examinar se Paulo e Silas estavam falando a verdade, né? Não é isso que as testemunhas de Jeová deveriam fazer, né? Quando o corpo governante fala, não deveria examinar para ver se eles falam a verdade, mas não é isso que acontece. Além de acreditar nas mentiras do corpo governante, eles ainda saem de casa em casa pregando essas mentiras para outros. Eu vou dar um exemplo aqui de uma grande mentira que o corpo governante prega e que as testemunhas de Jeová acreditam. É como o caso de Judas Iscariotes. O corpo governante dizem que Judas Iscariotes não participou da última Páscoa, ou seja, da ceia do Senhor, né? Eles dizem que Judas não participou. E isso é uma grande mentira. Lucas capítulo 22, versículos 14 a 23, conta esse relato. Se vocês lerem esse trecho aí, vocês vão ver que no versículo 21, Jesus disse que a mão do traidor está no prato com ele. Agora, me responda, quem é o traidor? Não é Judas? Ou será que existe outro traidor, né? Eu gostaria de perguntar, né? Será que existe outro traidor, né? Então vejam, meus irmãos, esse corpo governante, eles enganam as testemunhas de Jeová, né? Eles enganam as pessoas. Então veja que eu gostaria de fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Vocês não acreditam na Bíblia, não? Vocês acreditam no corpo governante, não é verdade? Agora, mas vocês carregam a Bíblia quando saem para pregar. Então por que vocês levam a Bíblia? Se vocês não acreditam nela. Ah, já sei. A Bíblia é apenas o chamariz para as pessoas, né? A Bíblia é porque se vocês não levaram a Bíblia, se vocês não levarem a Bíblia, se vocês levarem só essas revistas, as pessoas não vão acreditar, né? Então a Bíblia é para enganar as pessoas, não é mesmo? Então quer dizer que vocês usam a Bíblia não é para ajudar as pessoas a aprender a verdade, ou seja, é para enganar as pessoas. É porque com a Bíblia vocês capturam mais escravos para trabalhar de graça para o corpo governante. Não é isso que vocês fazem? Ah, entendi. Tá bom. Eu vou mostrar aqui outra mentira do corpo governante. Eles dizem que Jesus só passou a ser o Cristo, ou seja, o ungido, após o seu batismo. Será que é isso mesmo? Isso é uma tremenda de uma heresia do corpo governante, né? Será que esses senhores não lêem a Bíblia? Ou será que eles mentem de propósito? É como diz um ditado antigo, né? Um ditado muito antigo que diz: os canalhas também envelhecem. Por isso que esses 8 canalhas estão velhos, né? Porque eles eram canalhas quando era jovem e depois envelheceram, os canalhas também envelheceram. Veja, meus irmãos, Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11, deixa claro que esse corpo governante é um mentiroso. Veja que ali mostra que os anjos, aliás, que o anjo do Senhor avisou os pastores do nascimento de Jesus. Então veja as palavras do anjo quando o anjo avisou os pastores. O anjo disse, olha aqui, ó, não temais, eis que trago novas de grande alegria. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é
Cristo o Senhor. Então veja que segundo o anjo de Deus, quando Jesus nasceu, ele já era Cristo o Senhor. Então, o corpo governante, Jesus só passou a ser o Cristo após o seu batismo? Vocês são mentirosos. A Bíblia mostra que vocês estão mentindo. É pena que as testemunhas de Jeová não examinam a Bíblia para conferir se o que vocês falam é verdade ou mentira. Veja também, meus irmãos, quando João Batista estava batizando, veja o que ele disse a respeito de Jesus. Veja o que ele disse para as pessoas que ele estava batizando. Eis que eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, que é Jesus, os batiza com Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus se dirigiu a João Batista para ser batizado, veja que João reconheceu a divindade de Jesus, dizendo: Senhor, sou eu quem devo ir a ti e você vem a mim? Né? Então veja, meus irmãos, que João Batista reconheceu a divindade de Jesus. E Jesus disse para ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então veja que João Batista reconheceu a divindade de Jesus. Veja que todos reconhecem a divindade de Jesus. Só o corpo governante e as testemunhas de Jeová que não reconhecem. E eles dizem que são o povo de Deus. Durma-se com um barulho desse.